Hoje nós vamos fazer uma pequena pausa nas exposições de Romanos. Queria compartilhar com vocês um texto na carta aos Colossenses, que me chamou a atenção algumas semanas atrás e na verdade, por acaso, falar da nova vida, que é próxima parte do que nós vamos ouvir em Romanos. Então nós não vamos ficar também tão longe, vamos aproveitar bastante do que a gente tem ouvido. E como a gente está mudando de carta, né? Como estamos indo para Colossenses, pelo menos hoje, vale só a gente se ambientar um pouco no que é o mesmo Paulo, né, escrevendo, mas com outro objetivo para outras pessoas. E aqui tinha uma particularidade dessa cidade, dessa igreja, que era a presença de falsos mestres querendo adicionar coisas, práticas à salvação que nós recebemos através de Jesus. Então Paulo, preocupado com essa igreja, preocupado de que não fossem enganados por esses mestres, falsos mestres, chama essa igreja a continuar vivendo em Cristo. Naquele Cristo que eles receberam como Salvador, que eles continuem a sua vida nele, firmando raízes e progredindo nesse Jesus. Aquele que eles receberam para o perdão dos seus pecados, para a salvação, deve ser aquele em que eles permanecem. Vamos ler capítulo 2, versículos 8 a 10, mais como um resumo do que Paulo argumentou antes aqui do texto que a gente vai ler hoje, só para a gente ficar ambientado. Então Paulo diz assim: tenham cuidado para que ninguém venha enredá-los com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo e não segundo Cristo, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Também nele vocês receberam a plenitude. Ele é o cabeça de todo o principado e potestade. Então esse é o argumento de Paulo. Vocês receberam a plenitude. Em outra versão diz, vocês também estão completos. Porque Jesus é pleno, é completo. A salvação dele é completa. Quando vocês o receberam, vocês também foram feitos completos. Se estamos em Cristo, estamos completos, não há necessidade de acrescentar nada para a nossa salvação. E agora sim, podemos ir para o versículo 20, que é o texto onde eu queria começar a ler com vocês a nossa mensagem de hoje. Se vocês morreram com Cristo para os rudimentos do mundo, por que se sujeitam a regras como se ainda vivessem no mundo? Não toque nisso, não coma disso, não pegue naquilo. Olhem como uma outra versão, Nova Bíblia Viva, traduz, eu acho que a gente não tem aqui, mas eu leio para vocês. Traduz esse versículo 20. Já que vocês morreram com Cristo, e isso os libertou de seguirem as ideias do mundo sobre a maneira de ser salvo, fazendo o bem e obedecendo a diversos preceitos, porque de alguma forma continuam seguindo justamente isso, ainda presos a tais regras como, e aí repete, né? Não toque nisso, não coma disso, não pegue naquilo. E aí Paulo argumenta, no verso 23. De fato, essas coisas têm aparência de sabedoria, ao promoverem um culto que as pessoas inventam, falsa humildade e tratamento austero do corpo. Mas elas não têm valor algum na luta contra as inclinações da carne. É que eu quero de novo usar uma outra versão. Essa acho que a gente tem no TLH, o versículo 23. Também fica bem bom de nós acompanharmos. De fato, essas regras parecem ser sábias ao exigirem a adoração forçada dos anjos, a falsa humildade e um modo duro de tratar o corpo. Mas tudo isso não tem valor. Mas tudo isso não tem valor para controlar as paixões que levam à imoralidade.
Então, o que Paulo está querendo dizer, né? Se vocês morreram com Cristo, ali no versículo 20, seguir essas regras que os homens inventam tem apenas uma aparência de sabedoria. Na opinião popular, de quem olha de fora, que não conhece a fé, pode parecer sabedoria. Porque dá uma impressão de humildade, de estar tratando o corpo com dureza, de maneira rigorosa, mas não tem valor algum na luta contra as inclinações da carne, ou contra as paixões que levam à imoralidade. Então, o que está por trás desses acréscimos dos falsos mestres é uma ideia mundana de salvação. Uma ideia de como o mundo pensa que pode ser salvo. E isso é o que a Nova Bíblia Viva ali interpretou assim para nós. Uma ideia de salvação por esforço próprio. Uma autojustificação, né? A salvação por obras. E por isso Paulo é tão firme contra isso. As regras que eles estavam adicionando criavam um sistema que era apenas de aparência. Ele diz no versículo 23, né? Um culto que as pessoas inventam. É um culto falso. Eles davam a impressão de sabedoria para os outros, mas estavam honrando apenas a si mesmos. Deuses falsos e não o Deus verdadeiro. Esse tipo de vida, que é um culto falso, ou é um culto falso porque não honra ao Deus verdadeiro. Por isso que ele não tem valor nenhum na luta contra as paixões que levam à imoralidade. A pessoa vai continuar sendo dominada pelo pecado, apesar da aparente sabedoria. E, aliás, ela já está sendo dominada pelo pecado e está participando de um culto a um Deus falso, a si mesmo. Mas então a gente precisa se perguntar, ou procurar em Paulo a resposta aqui, mas então, como que nós devemos viver? O que tem valor para quem morreu com Cristo, para os rudimentos do mundo, para a maneira do mundo de querer ser salvo? E aí Paulo escreve a partir do versículo 1 do capítulo 3, ele vai argumentar por 3 vezes, ou 3 trechos, iniciando com a palavra portanto. Então são 3 implicações que Paulo vê de nós termos morrido para Cristo e como isso impacta a nossa vida. Ele diz então, vocês morreram com Cristo. Esse é o ponto onde a gente partiu. Portanto, né, no versículo 1, portanto, no versículo 5 de novo, e portanto, no versículo 12. Nós vamos ver esses 3 portantos que Paulo está trazendo aqui para essa igreja. E que nós podemos também, claro, aproveitar. O primeiro, portanto, vai iniciar no versículo 1 do capítulo 3. E esse, portanto, explica o que tem valor para nós que morremos com Cristo, para os rudimentos desse mundo. Vamos ler. Portanto, se vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo, busquem as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. E foi bom, né, que a gente acabou de cantar uma música sobre a ressurreição. Esse Cristo está vivo, está lá, ao lado de Deus, assentado à direita de Deus. Versículo 2. Pense nas coisas lá do alto, e não nas que são aqui da terra, porque vocês morreram, e a vida de vocês está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a vida de vocês, se manifestar, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Uma vez que nós fomos ressuscitados, e percebam a ênfase de Paulo em Cristo, nesses 4 versículos, uma vez em cada um ele falou desse Cristo. Percebam a ênfase, né? Com Cristo, onde Cristo, com Cristo de novo. Deixando claro que o que tem valor para nós, que morremos com Cristo, é o próprio Cristo. O que tem valor para nós gira em torno desse Cristo e do que Ele oferece para nós.
O que tem valor para quem foi ressuscitado com Cristo é buscar as coisas do alto, porque é lá que Cristo está. E aí ele fala aqui no versículo 2: pensem nas coisas lá do alto e não nas que são aqui da terra. Mas o que você pensa quando lê isso? O que parece para você que deve fazer a pessoa que pensa ou que vive pensando nas coisas do alto? Como que para ti parece a vida de alguém que pensa nas coisas do alto e não nas coisas aqui da terra? Se na tua mente surgiu uma imagem de alguém sentado em cima de um morro, meditando, esvaziando a mente, se desligando do mundo, alguém desconectado do mundo, não está no caminho certo. Lembre do que Paulo está contrapondo aqui. Uma prática de vida, um sistema de regras apenas de aparência, um culto falso, que tenta se auto-justificar, honrando apenas a si mesmo. Os falsos mestres de Colossenses, né, eles estavam usando esses rituais para justiça própria. As suas regras se concentravam no reino terreno. O reino de aparências, em que as pessoas tentam se salvar por si mesmas. Esses são os rudimentos desse mundo. Buscando glória para si mesmo. E Paulo diz que nós morremos para isso. O versículo 3. Porque vocês morreram, e a vida de vocês está oculta, juntamente com Cristo, em Deus. Então a nossa vida verdadeira está escondida em Cristo. O que significa que, em comparação aos rudimentos desse mundo, a maneira desse mundo de se salvar, nós morremos para a vontade de buscar glória para si mesmo. A nossa glória está em Cristo. É o que ele diz no versículo 4. Quando Cristo, que é a vida de vocês, se manifestar, então vocês também serão manifestados com ele em glória. Então, pensar nas coisas do alto não tem a ver com se desligar desse mundo, mas se desligar dos padrões desse mundo. Nós continuamos vivendo a nossa vida aqui, nossos pés continuam aqui no chão. Mas nós mudamos a nossa orientação, o sentido, o propósito das coisas que a gente faz. Então nós estamos falando da vida prática. Nós vamos falar sobre pensar nas coisas do alto, viver dessa maneira. Estamos falando de coisas práticas, mas com uma orientação diferente de quem segue os rudimentos desse mundo. Assim como nós poderíamos praticar a vida terrena orientados à vida terrena apenas, pela falsa sabedoria terrena. Assim também nós podemos praticar a vida terrena orientados pela sabedoria do alto. E o que é sabedoria para nós, ou para a Bíblia? Sabedoria mesmo é procurar viver como Cristo, com os valores do reino de Deus, porque agora Ele é a nossa vida. E é a glória dele que nós estamos buscando. Não mais a nossa. Nossa tentativa de se auto-justificar, de se salvar. E se é isso que tem valor para nós agora, portanto, versículo 5. Façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena. Imoralidade sexual, impureza, paixões, maus desejos e a avareza, que é a idolatria. Por causa dessas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Vocês também andaram nessas mesmas coisas no passado quando viviam nelas. Agora, porém, abandonem igualmente todas essas coisas: ira, indignação,
maldade, blasfêmia, linguagem obscena no falar. Não mintam uns aos outros, uma vez que vocês se despiram da velha natureza com as suas práticas e se revestiram da nova natureza, que se renova para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que a criou. O versículo 5, ele diz, façam morrer tudo que pertence à natureza terrena. Em outra versão diz, aqui, façam morrer tudo aquilo que está dentro de vocês. As coisas pecaminosas e terrenas que estão dentro de vocês. Diferente, então, das regras dos falsos mestres, que procuravam ou se importavam mais com as coisas externas, com as aparências, nós que morremos com Cristo devemos abandonar as coisas pecaminosas que vêm de dentro, da nossa natureza pecadora. E devemos pensar nas coisas lá do alto, na maneira de viver de Cristo, e abandonar a vida controlada pelo ego, que ofende a Deus, e que produz toda essa lista de coisas que ofende a Deus, que ofende o nosso próximo, o nosso relacionamento com as outras pessoas, com as coisas, com as nossas vocações diversas. E produz imoralidade sexual, impureza, paixões sensuais, né? Maus desejos, avareza, que é a idolatria, ira, indignação, maldade, blasfêmia, linguagem obscena no falar. E no lugar dessas coisas que nós devemos abandonar, Paulo sugere aqui que nós devemos nos revestir dessa nova vida controlada por Cristo, que demonstra as mesmas qualidades demonstradas por Cristo e que acabam por nos levar para fora de nós mesmos. Então percebam como o culto falso é voltado para as aparências, mas não tem poder nenhum sobre aquilo que está dentro, na natureza pecaminosa. Mas nós, que morremos para Cristo, devemos abandonar as coisas que estão dentro de nós e que um culto falso esconderia. E nos revestimos daquelas qualidades de Jesus, que nos impedem de ficar escondido, porque elas precisam ser demonstradas para as outras pessoas. E a gente já vai chegar na lista delas. Versículo 10, também outra tradução gostaria de ler aqui para vocês. Vocês estão vivendo uma espécie de vida totalmente nova, que consiste em estar continuamente aprendendo cada vez mais o que é correto e procurando constantemente ser cada vez mais semelhantes a Cristo, que criou essa nova vida no íntimo de vocês. É Ele, então, que coloca essa vida em nós. E a gente olha ou coloca a nossa mente nele, no alto, nas coisas do alto, dos valores dele, na maneira dele de viver, para que a gente consiga expressar isso em tudo que a gente faz, em todos os nossos relacionamentos. O mesmo versículo 10, em outra linguagem. Revistam-se da nova natureza e sejam renovados à medida que aprendem a conhecer seu Criador e se tornam semelhantes a Ele. Então nós somos renovados, nós aprendemos coisas novas, conforme nós procuramos imitar a Cristo. Nos tornar semelhantes a Ele. E isso é o que nos faz conhecer o nosso Criador. Então, no lugar de produzirmos um culto falso, onde a gente engana pelas aparências, nós procuramos parecer mais com Jesus e as suas características, e nesse esforço, a gente conhece melhor o nosso Criador, que a gente passa a viver mais parecido com aquilo que Ele nos criou para ser, para a maneira como nós deveríamos ou fomos criados para viver. Então vejam como
pensar nas coisas do alto é absolutamente prático e se expressa nos relacionamentos, nas vocações diversas, nas nossas atividades. Não tem a ver com a gente ficar desconectado no mundo ou, não é, com a cabeça nas alturas, nas nuvens, desculpa. Se a gente deve abandonar essas coisas e existe uma nova vida, portanto, versículo 12, terceiro, portanto, agora Paulo fala daquilo que a gente deve acrescentar. Ele falou no portanto anterior do que a gente deve abandonar, e agora do que a gente deve acrescentar. Portanto, como eleitos de Deus, santos e amados, revistam-se de profunda compaixão, de bondade, de humildade, de mansidão, de paciência. Suportem-se uns aos outros e perdoem-se mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outra pessoa. Assim como o Senhor perdoou vocês, perdoem também uns aos outros. Acima de tudo isso, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Que a paz de Cristo seja o árbitro no coração de vocês, pois foi para essa paz que vocês foram chamados em um só corpo. E sejam agradecidos. Que a palavra de Cristo habite ricamente em vocês. Instruam e aconselhem-se mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão no coração. E tudo o que fizerem, seja em palavra, seja em ação, façam em nome do Senhor Jesus, dando por Ele graças a Deus Pai. Não sei se você acompanha isso, mas nós estamos no meio de um movimento dentro da igreja brasileira muito interessado em coisas extraordinárias e que atribui a si mesmo até a capacidade de chamar o extraordinário a acontecer, a ação de Deus e comandar praticamente o que Deus vai fazer. Mas olha como a gente tem diante de nós algo extremamente prático, demonstrado no relacionamento com as pessoas, com os irmãos da igreja. Bondade, humildade, mansidão, paciência, perdão, porque Deus também nos perdoou, amor, isso criando paz entre os irmãos, um vínculo de amor e um espaço ali para que a gente se instrua nessa sabedoria. Que cada um de nós, membros desse corpo, procurando as coisas do alto, tem como contribuir também para a vida do outro irmão. E que juntos a gente tenha progresso nessa tarefa. Essa parte, esse trecho me lembra muito o texto de Gálatas, que fala dos frutos do Espírito, Gálatas 5, versículo 16. Digo, porém, o seguinte: vivam no Espírito, e vocês jamais satisfarão os desejos da carne. Lembra que Paulo falou que as regras dos falsos mestres não eram capazes de fazer isso. 17. Porque a carne luta contra o Espírito, e o Espírito luta contra a carne, porque são opostos entre si, para que vocês não façam o que querem. Mas vocês são guiados pelo Espírito. Vocês não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne, vejam como elas são parecidas, né, com o texto de Colossenses, são conhecidas e são imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçarias, inimizades, rixas, ciúmes, iras, discórdias, divisões, facções, invejas, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes a essas. Declaro a vocês, como antes já os preveni, que os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. E agora? Mas o fruto do Espírito é, de novo, coisas para praticarmos entre nós.
amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com suas paixões e os seus desejos, incluindo o desejo de vanglória, de se salvar, de se autossalvar, né? De autojustificação. Versículo 25. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. E olha só, não nos deixemos possuir de vanglória, que é o que o culto falso dos falsos mestres de Colossenses fazia. Provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Novamente, vejam como pensar nas coisas do alto se expressa de maneira prática nos nossos relacionamentos com outras pessoas. Quero citar uma frase do William Wend. O caráter cristão não é adquirido pela laboriosa aquisição de virtudes que vêm de fora, mas pela expressão da vida de Cristo a partir de dentro. A vida que Ele colocou em nós, a qual a gente expressa vivendo com as mesmas qualidades de Cristo, abandonando a nossa natureza pecaminosa. Quero ler também um comentário sobre esse texto de Colossenses que a gente estava lendo. A vida de Cristo em você transborda para a vida das pessoas à sua volta. Assim como o pecado nos esvazia de sentido e direção, conhecer a Cristo nos enche da capacidade de Cristo para fazer as coisas. Veja como o culto falso cria algo em nós que não é verdadeiro, porque adoramos a um Deus falso, e dá uma impressão para as pessoas que não existe, de aparência apenas. Mas o culto verdadeiro, o culto a Deus, a partir da vida que Jesus colocou em nós, testifica para as pessoas de que existe uma vida verdadeira ali, porque elas são alcançadas pelo fruto desse Espírito, pela nossa bondade, mansidão e aquela lista toda. A chave da sabedoria é a nossa confiança prática, ativa, relacional com a pessoa de Cristo. Ele começa nos dando identidade e vai nos dar sentido e propósito. Qual é a identidade que ele nos deu, né? Capítulo 3, versículo 12, que nós lemos de Colossenses. Como eleitos de Deus, santos e amados. Antes da gente fazer qualquer coisa. Santos e amados. Pela vida que ele colocou em nós. Pelo Jesus que passou a habitar em nós. E é depois disso, a gente saber da nossa identidade, é que ele nos diz, revistam-se dessa natureza. Então nos dá essa identidade, santos e amados. Para que então a gente responda com o sentido e propósito que ele mesmo nos dá. Está lá no versículo 4, que a gente leu também. Colossenses 3, 4. Quando Cristo, que é a vida de vocês, se manifestar, então vocês também serão manifestados com ele em glória. Então o propósito já não é mais a nossa própria glória, um culto falso de autojustificação. Mas a glória de Jesus, que vai se manifestar quando ele se manifestar. Então não tem problema para nós perdermos a nossa glória, deixando de praticar um culto falso que impressiona as pessoas. Que a nossa glória vai ser manifestada, está escondida com Cristo, e é a glória dele mesmo. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 13 e 4, concorda exatamente com isso.
2 Pedro 1:3. Pelo poder de Deus, nos foram concedidas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Por meio delas, ele nos concedeu em suas muito preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vocês se tornem coparticipantes da natureza divina, tendo escapado da corrupção das paixões que há no mundo. Vejam como as coisas, como esses textos se harmonizam. A nova vida que ele nos concedeu nos torna coparticipantes dessa natureza divina. É por ele ter colocado essa vida em nós que nós conseguimos expressar as qualidades de Jesus na nossa própria vida e se tornar coparticipantes dessa natureza divina, escapando, então, abandonando as paixões que há no mundo. Então, o que Paulo nos ensina aqui em Colossenses é que os cristãos reconhecem que todas as coisas de valor se encontram em Cristo. As coisas do mundo que antes de Cristo pareciam importantes, nos atraíam, tomavam nossa atenção, nosso esforço, perderam sua atratividade. Nada se compara ao valor de conhecer a Cristo. Mais um texto que concorda com isso, 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 14. Pois o amor de Cristo nos domina, porque reconhecemos isto. Um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. E esse é o nosso culto verdadeiro, que não é o culto apenas de domingo, mas o culto diário de vivermos para esse Deus que nos salvou. Então nós devemos manter esse Cristo no centro e deixar Ele controlar tudo que a gente faz, responder a Ele com as nossas vocações, atividades, mas com a atenção de não deixar que a prática das coisas que a gente faz, a minha resposta a esse Deus, ganhe mais importância ou me faça esquecer do próprio Cristo. No sentido da gente, bom, porque Cristo fez algo por mim, agora eu faço coisas, mas eu coloco a minha esperança nas coisas que eu faço. De novo. Jesus deve ser a única fonte do nosso crescimento espiritual. A partir dele se manifestar toda a nossa experiência com ele para fora. Porque o que Paulo está denunciando aqui a respeito dos falsos mestres é uma tentação para nós também. Nós também criamos regras. Criamos maneiras de viver que dão algum tipo de aparência para as outras pessoas. A gente também cria coisas para aparecer para os outros. Então Paulo está revelando também algo da natureza, da nossa natureza. É da nossa natureza. Nós queremos nos justificar, buscar glória, ou buscando glória para nós mesmos. Por isso a gente precisa estar atento. A gente pode estar usando nossos rituais, os nossos compromissos e responsabilidades com a igreja, com Deus, como fundamento para nossa autojustificação. Mostrando que, apesar da nossa aparência externa, de alguém que está fazendo algo para Deus, no fundo a gente ainda está procurando o nosso próprio reconhecimento. A gente ainda está amando mais a nós mesmos ou algum falso Deus outro do que ao Deus verdadeiro, apesar de parecer que Ele é o alvo das nossas práticas. Então, as propostas de acréscimo dos falsos mestres de Colossenses não tinham a ver com Cristo. Então, elas não tinham como produzir um benefício espiritual.
Só que quando a gente tenta acrescentar algo a esse Jesus que já é completo, já é pleno, nós na verdade estamos diminuindo o poder que só Ele tem e que só Ele concede para a nossa vida cristã. Então tentar acrescentar alguma coisa aqui para a nossa salvação, acrescentar a Jesus algum tipo de prática, na verdade é subtrair o que Jesus já fez. Então em relação à salvação, a gente tentar acrescentar coisas, na verdade é sinônimo de subtrair do que Deus já fez em Jesus. Nós não precisamos de nada, nem ninguém além do próprio Jesus. Por isso que ele deve ficar no centro de tudo que nós fazemos, moldando os nossos pensamentos e nossas atitudes. Por isso que a gente mantém a nossa mente nas coisas lá do alto. Qualquer acréscimo a isso vai distorcer a nossa experiência, a verdadeira fé cristã. Então os nossos rituais, os nossos compromissos, nossas responsabilidades que a gente assume, elas devem mostrar que Jesus é o Senhor e não tomar o lugar de Senhor por causa da aparência exterior que elas proporcionam. Em resumo, eu gosto das palavras que Paulo escolhe aqui. Elas se repetem e se contrapõem. Ele basicamente diz assim: se vocês morreram, por que estão vivendo dessa maneira? Essa vida é um culto falso. Portanto, se vocês foram ressuscitados, vivam deste outro jeito. Porque vocês morreram, a vida de vocês está oculta em Cristo. E quando Cristo, que é a sua vida, se manifestar, vocês também serão manifestados. Portanto, façam morrer essas práticas que no passado eram a vida de vocês. Abandonem e se revistam da nova vida. Revistam-se do culto verdadeiro. É como se ele dissesse, ó, aqui está a vida que vocês levavam. Culto a deuses falsos, como o dos falsos mestres. Aqui está o que Cristo fez por vocês. Ele ressuscitou vocês para uma nova vida. E aqui está a nova vida que vocês devem viver, revestidos das qualidades de Cristo. Então, abandonem aquela vida a partir do que, ou por causa do que Cristo fez. Vivam dessa maneira. Essa aqui deve ser a nossa nova vida. E esse é um resumo do que nos acompanha como cristãos durante toda a nossa vida. A Bíblia nos revela algo sobre o que nós devemos abandonar, nos mostra o que Cristo fez por nós e como algo novo deve tomar o lugar, ou aquele lugar. Só que ainda assim a gente tem dificuldades. Ou porque a gente viveu tanto tempo dessa maneira, ou porque a gente ainda ama os resultados daquela maneira. A gente ainda está apegado àquela maneira de viver. Ainda não amamos a maneira nova o suficiente. E essa mudança de lá para cá passa pela prática de nós abandonarmos o antigo e nos revestirmos do novo. De novo, algo prático. E essa prática de se revestir do novo é o que vai nos fazer amar mais as coisas novas. As novas práticas vão cultivar novos amores. Isso já estava acontecendo com os colossenses. Se a gente lê o capítulo 1, versículos 9 e 10, Paulo reconhece que isso estava acontecendo lá com eles. Paulo ora por eles, ó. Por essa razão, também nós, desde o dia em que soubemos disso, não deixamos de orar por vocês e de pedir que transbordem do pleno conhecimento da vontade de Deus em toda a sabedoria e entendimento espiritual. Dessa maneira, poderão viver de modo digno do Senhor,
para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Então Paulo ora para que Deus conceda aos colossenses um entendimento mais profundo das boas novas e sua plena expressão na vida deles. É o que a gente tem falado aqui. Então, nosso crescimento ele abrange esse entendimento mais profundo das verdades, mais claro, e uma conduta que agrada ao Senhor. E assim o crente vai ter a sua perseverança, vai permanecer firme contra o mal. É assim que nós crescemos, quando nós juntamos essas duas coisas. Que Paulo fala, né? A sabedoria e o entendimento espiritual. É dessa maneira, ele diz, que vocês viverão de modo a honrar e agradar a Deus e dar bons frutos. E conhecer ainda mais a Deus. A gente conhece um pouco mais sobre como a gente deve viver e passa a viver dessa maneira. Isso nos faz conhecer mais do nosso Criador. A gente entende mais, então vive mais aquilo que a gente aprendeu. Isso é sabedoria. A gente só mostra que aprendeu quando a gente realmente passa a viver aquelas coisas. Então, se você já tem Cristo, você já tem o que precisa como cristão, né? Já citei isso aqui em outro momento, né? O crescimento cristão é harmonizar o que você faz, diz e até mesmo sente com o que de fato você já é em Cristo. Lembra? Santos e amados. Então se revistam nessa vida. Coloquem ela em prática. Isso, claro, é uma jornada. É algo que vai nos ocupar de maneira prática diariamente. E esse é o convite de nós pensarmos nas coisas do alto. É algo que se repete a cada dia, no qual nós perseveramos. Por isso Paulo orava, para que eles fossem perseverantes. Então, como eu posso, por exemplo, ser mais puro? É diante da oportunidade de ser impuro, eu abandonando a impureza. Como eu posso, por exemplo, ser mais manso? É diante da oportunidade de eu não ser manso, eu me revisto da mansidão. Pense nas coisas do alto, com os pés aqui no chão, vivendo nossas atividades comuns, nossos relacionamentos, nossas vocações, se revistam da nova natureza. Quando Cristo, que é a vida de vocês verdadeira, se manifestar, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Vamos orar?